Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Eita, que é bom demais ouvir essa vinheta, né? Ela significa que vamos te chamar, te saudar e te agradecer pela companhia. Até, olha, só pode ser contigo, né, que vamos semear saberes, sotaques, sonhos e lutas por um mundo melhor. Eu sou o Daniel Lamir e nunca estou sozinho por aqui. Estamos em coletivo enquanto Brasil de Fato, com você. Então, bora nessa? Hoje é terça-feira, 2 de setembro de 2025 e bem além de hoje, seguimos na luta por novos tempos. Isso para destacar reparação histórica, defesa dos povos, literatura, solidariedade e muito mais. Então, bora saber quais são os destaques Bem Viver desta terça-feira. Contra o genocídio, Brasil de Fato se une à ação internacional pela liberdade de imprensa em Gaza. Pela vida dos povos, edital nacional premia práticas pedagógicas de ensino de histórias e culturas indígenas. Reparação histórica. Volkswagen é condenada em 165 milhões de reais por trabalho escravo na ditadura. Literatura indígena. Vamos falar sobre a 4ª edição do Festival Caju, que começa hoje em Porto Seguro, na Bahia. Nutrindo Vidas. Cozinha Solidária busca mitigar a insegurança alimentar de catadores e catadoras do Distrito Federal. Nutrindo Histórias. Nas palavras do poeta Sérgio Vaz, na periferia nunca se leu tanto quanto hoje. Sonho da reforma agrária. Vamos repercutir a homenagem do MST ao escritor Luiz Fernando Veríssimo. É isso, chega aqui e sintoniza com a gente que não vamos ficar só nessas não, viu? Programa Bem Viver. E a gente traz agora uma mobilização internacional para denunciar crimes contra jornalistas no território palestino de Gaza. É que com o genocídio cometido por Israel, profissionais da área estão sendo silenciados não apenas pela censura. Mais de 200 trabalhadores e trabalhadoras da imprensa já foram assassinados pelo exército israelense. Isso é o que aponta a RSF, sigla de Repórteres Sem Fronteiras. A ofensiva escancara o caráter genocida da ocupação e ameaça o direito do mundo saber o que realmente acontece por lá. O Wallace Leray traz os detalhes. O Brasil de Fato se uniu a uma campanha internacional em defesa da liberdade de imprensa em Gaza. Mais de 50 países participam da iniciativa, organizada pela Repórteres Sem Fronteiras e pela Havas, para denunciar os crimes cometidos contra jornalistas palestinos. De acordo com a RSF, mais de 210 profissionais da comunicação foram mortos pelo exército israelense desde o início das operações militares, há quase 23 meses. Pelo menos 56 foram alvos diretos enquanto exerciam a profissão. Um levantamento da Universidade Brown, nos Estados Unidos, aponta que já são 246 jornalistas assassinados na faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023, o que torna esse conflito a campanha militar mais letal para a imprensa em toda a história. O ato global acontece dias depois de um bombardeio que atingiu o complexo médico Al-Ser, local de trabalho da imprensa, e matou 5 pessoas, incluindo repórteres. No dia 10 de agosto, outro ataque já havia provocado a morte de 6 jornalistas. Além das mortes, os profissionais enfrentam fome, deslocamento forçado e a recusa de Israel em permitir a entrada de jornalistas estrangeiros no território. Desde o início dos ataques, o Brasil de Fato denuncia o genocídio em Gaza e reafirma seu compromisso com a liberdade de imprensa e com os direitos humanos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Wallace Leray. Obrigado, Wallace. Mais de 63 mil pessoas morreram em ações israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Bom, agora a gente lembra a lei que determina a inclusão do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena na escola. É a conhecida Lei número 11.645 de 2008, destinada à educação básica.
Por ela, as lutas, tradições, saberes e contribuições dos povos devem estar presentes nas salas de aula. E para isso a gente traz agora um edital nacional que vai premiar práticas pedagógicas nesse sentido da legislação. O edital é chamado de Aldear a Educação Básica, fortalecendo a Lei 11.645 de 2008. Ele vai premiar 10 ações pedagógicas entre indígenas e não indígenas. Cada proposta selecionada receberá certificado nacional de reconhecimento e um vale-presente de R$2.000. As iniciativas devem ser realizadas em escolas públicas ou privadas. Elas estão sendo realizadas pelo ISA, Instituto Socioambiental, e o FENEI, Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Ao Brasil de Fato, a professora e militante Daniela Caigangue reforçou que o edital foi pensado para implementar a lei. Ela é coordenadora do FENEI. Pensado para a implementação da Lei 11.645. Cabe aqui destacar que o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, ele atua diretamente na promoção de políticas públicas voltadas para a educação no Brasil, formado por diversos educadores e educadoras indígenas e simpatizantes do Brasil inteiro, né? E junto com o Instituto Socioambiental ISA, nós já desenvolvemos um trabalho, uma nota técnica em abril sobre a implementação da lei. E em abril nós já verificamos a partir dessa nota que a implementação dessa lei aí que já tem 18 anos, ela não ocorre efetivamente. Então, a partir daí, nós começamos a pensar formas de implementá-la de modo efetivo. E o edital, ele vem para coroar isso, essa nossa ideia de implementação da lei. As inscrições podem ser feitas até 1º de outubro. Daniela Caigangue explicou mais detalhes para a participação. Ele vai premiar as 10 ações pedagógicas de mais relevância, né? Nós temos a parceria, então, nesse edital do Instituto Alana, também, que é nosso apoiador, e da Amiga, as Guerreiras da Ancestralidade, né, que também estão nos apoiando nesse edital. As propostas, então, elas poderão ser inscritas por educadores e educadoras indígenas e não indígenas. Podem ser ações desenvolvidas nas etapas da educação básica, então, em todas as modalidades, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e também ensino médio técnico. As ações, elas podem ter sido desenvolvidas em escolas públicas ou privadas e as pessoas podem, então, entrar no site do Instituto Socioambiental, podem entrar nas redes sociais do Instituto Alana, da Amiga, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, para acessar esse edital. Nós iremos premiar as 10 ações com mais relevância e impacto social. Nós iremos divulgar essas ações diretamente, essas propostas educativas no site mirim.org, que é um site desenvolvido pelo Instituto Socioambiental ISA. Então, todas as propostas estarão lá e as mais votadas, as com mais destaque, as mais acessadas, elas então serão premiadas aí com 10 vale-presentes no valor de R$2.000, além, é claro, de um certificado que reforça a importância dessa ação pedagógica a nível nacional. Daniela Caigangue ressalta que nas escolas não indígenas, o tema geralmente aparece apenas em datas comemorativas, como no Dia dos Povos Indígenas, celebrado em abril. Por isso, o edital é voltado também para iniciativas não indígenas. Uma importância de deixar, dividido o valor de 50% dessas premiações vão ir para professores indígenas e 50% para não indígenas. Nós temos uma lacuna muito grande na efetivação da Lei 11.645, que geralmente o tema indígena só aparece nas escolas não indígenas em datas comemorativas, no Dia dos Povos Indígenas, no mês de abril. São datas assim que
algumas escolas lembram que nós, povos indígenas, existimos no Brasil. Então, uma maneira de nós mostrarmos a importância do profissional implementar essa lei e a importância de combater o racismo estrutural existente no Brasil, né, principalmente nas escolas não indígenas, onde o tema deveria ser abordado e não é, né, efetivamente, com o edital, com a proposta de premiação, a gente pretende mapear também, né, essas ações que estão sendo desenvolvidas no Brasil e também fazer com que os educadores não indígenas e indígenas comecem a promover ações de grande impacto na educação escolar. O projeto é realizado em parceria com o Instituto Alana e a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Amiga. Para Daniela Caigangue, as parcerias ajudam na capilaridade de atuação do edital. O Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, o FNEI, ele já tem uma parceria com o Instituto Alana, né? Nós desenvolvemos em abril desse ano de 2025, uma nota técnica toda elaborada a partir, né, da Lei 11.645, junto com a equipe do Instituto Alana, junto com o ISA, e essa nota técnica é que nos provocou, de certo modo, a criarmos esse edital para aldear a educação básica, né? Porque a partir da constatação da nota técnica, a gente poder visualizar que passados 18 anos, são muito poucas as ações criadas e desenvolvidas para a implementação da lei. E aí a gente trouxe, né, convidamos a Amiga também, né, que é formada aí por mulheres indígenas do Brasil inteiro, que estão somando conosco esse grande edital aí. A gente espera atingir todo o Brasil, pretende atingir todas as regiões, todos os espaços de educação, né? Então a gente pretende, assim, com essa parceria de grandes instituições, como o Instituto Alana, como a Amiga, enfim, o ISA, né? Trazer visibilidade para a Lei 11.645. A gente sabe que é tão difícil a implementação dessa lei partindo do poder público, né? Então a gente está aí com esses parceiros, né, lutando pela implementação da Lei 11.645. E aí, pensou em acessar o edital ou compartilhar essa informação com alguém? Confira o link na versão online que está em brasildefato.com.br. Destacando aqui que Daniela Caigangue conversou com Lucas Krupax no jornal Conexão BDF, primeira edição. Bom, e a gente sabe que reparação histórica é feita de muitas formas, né? E um dos sentidos é fazer com que injustiças do passado não permaneçam como injustiças do hoje e do amanhã. Nessa perspectiva, a Volkswagen do Brasil foi condenada pela Justiça do Trabalho no Pará. A empresa é acusada de trabalho escravo ocorrido entre 1974 e 1986, durante a ditadura, em uma fazenda no sul do estado. Por isso, a medida estabelece uma indenização de R$ 165 milhões. A decisão também obriga a montadora a assumir responsabilidade pública pelos fatos e fazer um pedido formal de desculpas à sociedade e aos trabalhadores atingidos. A ação, movida pelo Ministério Público do Trabalho, acusa a empresa de aliciamento, endividamento forçado e condições degradantes de trabalho e moradia. Os valores da indenização serão destinados ao Fundo Estadual de Promoção do Trabalho Digno no Pará. Em nota, a Volkswagen afirmou que vai recorrer e que também mantém compromisso com a dignidade humana. A condenação ainda prevê medidas como a criação de canais de denúncia, treinamentos internos e cláusulas contratuais contra o trabalho escravo. E aí, a gente sabe que tem dia que é brabo, né? Que de tão corrido a gente não consegue acompanhar todas aquelas notícias que a gente queria, né? Mas o BDF, olha, encontrou uma maneira de te ajudar a manter a visão popular do Brasil e do mundo no seu tempo. É que com o nosso boletim por e-mail você recebe as principais notícias, além das análises críticas e populares que só o BDF tem. E aí, quer escolher os temas que mais combinam com você?
É só se cadastrar no nosso site e acompanhar na sua caixa de entrada. Então vai lá, dá um pulo em brasildefato.com.br/boletim. Repetindo, brasildefato.com.br/boletim. E o melhor é que tudo isso é de graça, viu? Então não perca tempo, fique por dentro e se informe com a gente. E o papo agora é sobre a 4ª edição do Festival Caju, o primeiro sobre literatura indígena do Brasil. O evento começa hoje em Porto Seguro, na Bahia. E para a gente entender mais, vamos para o nosso Conversa Bem Viver, em que Lucas Salum conversa com Trudruá Makuxi. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E começa hoje, minha gente, a 4ª edição do Festival Caju de Leitores. A gente está falando simplesmente do primeiro festival de literatura indígena do Brasil, que acontece desta vez em Porto Seguro, Bahia. E olha só, está entrando no calendário oficial da cidade, o evento que acontece dentro da aldeia Xandô, na terra indígena Barra Velha, justamente aí no sul da Bahia. E a gente vai conversar agora com uma das responsáveis por esse festival, a curadora Trudruá Makuxi. Ela que conversa bem ver, ela que é escritora, pesquisadora, doutora em Teoria da Literatura pela Universidade da PUC do Rio Grande do Sul. Trudruá, que alegria poder falar contigo. Obrigado pela disponibilidade para atender aqui o chamado do Brasil de Fato, viu? Obrigada, Lucas. Bom dia, Brasil de Fato. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco mais sobre esse nosso evento de literatura indígena. Maravilha. O evento que começa hoje vai até o dia 5, então sexta-feira, uma data importantíssima, simbólica, Dia da Amazônia, Dia da Mulher Indígena. Vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo dele atravessar essa semana, mas vamos começar um pouco apresentando mais esse festival que, como eu comentei, é o primeiro de literatura indígena do Brasil, já está chegando na 4ª edição, mais consolidado do que nunca, tendo, digamos, já uma base que é Porto Seguro, uma terra emblemática, muito importante por ser considerado como a chegada dos portugueses, dos invasores aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo que ainda carrega bastante desse significado da resistência indígena que até hoje é violentada nesse território. Episódios extremamente violentos acontecem na região, por isso é tão importante a gente ver florescer essa esperança lá. Bom, Trudruá, apresenta um pouquinho mais pra gente sobre essa 4ª edição e esses simbolismos que eu já comentei um pouquinho também. A 4ª edição do Festival Caju de Leitores acontece, então, do dia 2 a 5 de setembro, na aldeia Xandó, e traz aí, então, essa proposta de intercâmbio entre os escritores indígenas das gerações mais antigas até as mais contemporâneas, recepcionadas pelo Sairi Pataxó. O tema desse ano é A Voz da Terra e fala exatamente sobre os povos indígenas no centro da defesa das florestas, dos biomas, e a gente está falando, né, citando a Chai Suruí como essa jovem voz, liderança no Brasil e também em espaços internacionais, mas também como uma expressão assim muito coletiva, né, da luta indígena na floresta. Então, a Chai tem uma fala que é muito importante, assim, que é muito forte também, que é a de dizer que os povos indígenas estão no centro da defesa da floresta, mas os debates são muito escanteados. Então, por que nós, povos indígenas quilombolas tradicionais, que fazemos o nosso, né, papel, cumprimos uma tarefa secular de proteger os territórios, não somos levados tão a sério. Nesse ano de COP, inclusive, os povos indígenas têm lutado para poder ter um espaço de fala nas questões, nos debates ambientais e nos debates climáticos, né? Para você ter mais ou menos uma noção de como o Brasil e o mundo trata os povos indígenas. Então, o Festival Caju de Leitores, que tem o seu fundamento na literatura indígena, né? Um festival focado na produção de autores indígenas, de leitores indígenas, na formação de uma escola que, né, de base possa trabalhar com a literatura indígena, porque todos os livros que passam pelo festival são depois enviados para a escola Xandó, e aí criando, então, um acervo de literatura indígena. Então, um festival de leitores que fala da literatura indígena e uma literatura indígena que fala da floresta, então, traz aí para a gente esse momento de celebração, mas esse momento de reflexão política sobre as nossas florestas, justiças climáticas, né, pautas ambientais super importantes e necessárias para a gente poder avançar também aí na defesa e proteção dos povos que protegem a floresta.
Então, não basta só dizer vamos proteger a floresta, precisamos proteger os povos que protegem a floresta. E a gente está falando isso na Amazônia, a gente está falando isso em Xandó, em Porto Seguro, Caraíba, né, nos povos aqui de biomas completamente diferentes. E a proposta do nosso evento, então, é escutar vozes indígenas que publicam, mas vozes indígenas que também têm essa oralidade, essa literatura e esse conhecimento mas que não são escutadas. Então, o nosso festival ele é híbrido no sentido de que é um espaço de leitura, mas é um espaço de leitura que aborda o livro e é um espaço de leitura que aborda também a leitura da oralidade, a leitura do território, a leitura dos pajés, a leitura dos rezadores, a leitura do povo pataxó que vive na beira do mar, que vive na beira do mar com as encantarias, com os espíritos da floresta, os espíritos que ainda povoam essa terra. Então, é isso, assim, pensar um festival aqui do sul da Bahia, né, que dialoga com as vozes indígenas de todo o Brasil. Então, os nossos convidados são diversos. A gente tem Marcos Terena, que é do Pantanal, a gente tem Vangri Kaigang, que é da Mata Atlântica, a gente tem Aurita Tabajara, que é da Caatinga, aí a gente tem, então, o Yamalu Cuicuro, que é do território Xingu, Lúcia Tucuju, que está no Rio de Janeiro, né? Então, assim, parentes que são de biomas diferentes, de povos diferentes, mas que estão aqui no Brasil, né, compartilhando por meio das suas obras e de seus povos essa voz da terra que eu acho que, né, como curadores, eu e Edson, pensamos, e como indígenas, pensamos que nós somos isso, né? Essa tradução de uma voz que vem da floresta. Que bonito, que bonito. Que importante saber dessa riqueza cultural que vai ser o Porto Seguro a partir de hoje até o final da semana, recebendo tantas vozes diferentes de tantas terras desse território hoje chamado de Brasil. Tudruá, queria falar um pouquinho mais contigo sobre esse hibridismo que tu comentou, que me parece algo muito importante da gente se debruçar um pouquinho e falar da literatura indígena que vive um momento de ascensão, um momento que talvez a gente possa considerar como auge, principalmente do ano passado para cá, quando a gente viu a chegada de Ailton Krenak, esse importantíssimo pensador revolucionário, à Academia Brasileira de Letras, um espaço tão legitimado pela branquitude, embora tenha sido criado por um autor negro, Machado de Assis, né, há bastante tempo. E eu queria te falar, queria te ouvir um pouquinho sobre essa dicotomia, essa relação mesmo, esse hibridismo que tu estava falando sobre a população indígena cada vez mais se apropriar dessa forma de escrita branca da literatura que tão colonizada, que chegou por meio dos colonizadores, mas vem sendo tão bem apropriada não só pelo povo indígena, mas pelas populações negras, a começar pelo Machado de Assis, mas ao mesmo tempo existe esse conhecimento que ele é passado de geração em geração via a oralidade. Te parece que são questões que elas são concorrentes ou já existe um meio caminho que consegue fazer com que se preserve a oralidade, que não se perca também essa forma de disseminar conhecimento e ao mesmo tempo também seja possível, por meio das editoras, conseguir publicar esses conhecimentos e fazer parte desse outro mecanismo de diálogo, de comunicação da sociedade? O Daniel Munduruku, que é um escritor indígena e expoente da literatura indígena, ele sempre fala da coexistência da oralidade e da escrita. E aí o Cacau Erá, que também é um escritor indígena tapuia, ele sempre fala, né, que a escrita alfabética, essa escrita que nós conhecemos e adotamos e nominalmente só chamamos de escrita de modo genérico, desconsiderando as outras escritas dos povos indígenas e de outros povos também, né, do mundo, ela é uma técnica. Então, a primazia da literatura indígena chegar, né, nessa escrita alfabética, no livro, no mercado editorial e começar a circular, para os escritores mais velhos, né, e para a minha geração também, são entendidas como técnicas para transmitir o conhecimento que está vivo entre os povos. Então, nesse sentido, oralidade, né, e publicação, elas coexistem, porque a publicação, ela não encerra esse conhecimento, ela não aprisiona, ela manifesta, porque o conhecimento continua vivo à medida que as culturas indígenas, elas continuam existindo e elas continuam celebrando por meio dos cantos, das danças, dos rituais, das culturas, né? E nas estratégias que cada povo cria para continuar mantendo aí a sua tradição viva. Como é o caso, vou dar o exemplo do povo Pataxó, já que a gente vai estar em território Pataxó, como é o caso, né, do Porto do Boi, da Reserva da Jaqueira, que se transformaram em espaços culturais para receber turistas, né, indígenas e não indígenas, e majoritariamente não indígenas, e ensinar
a história da perspectiva do povo pataxó, a literatura da perspectiva do povo pataxó, a cultura da perspectiva do povo pataxó. Então, para mim, esse é o maior símbolo de resistência possível, falando economicamente, em que a gente tem compartilhado as nossas culturas, né? Os nossos espaços, as nossas ocas, e aí, a partir disso, viver no mundo. Então, e aí é a oralidade presente, majoritariamente aqui, né? Então, a escrita alfabética é esse espaço de tradução, de manifestação, né, de memória, mas também assim, né, um momento assim de educação, que é essa configuração que a gente tem agora. É, uma outra coisa importante é que as expressões individuais mostram que a gente avança e ocupa um espaço na sociedade brasileira, como foi o caso do Ailton, como é a própria presença do Raoni, o cacique Raoni, né, Raoni Metuktiri, no Brasil e internacionalmente falando, da Sônia Guajajara. Então, Joênia Wapichana, essas expressões individuais, elas são muito importantes, mas elas não traduzem a força do coletivo. Elas dizem que nós avançamos, mas coletivamente o movimento indígena de base é organizado em cada comunidade, em cada povo. No caso do povo Pataxó, o povo Pataxó aí tem a sua organização social, né, aí de resistência há muito tempo. Se a gente pensar no movimento pós-Constituição, a gente está falando de 1988, 35 anos, que a gente mudou o relacionamento com o Estado brasileiro. Mas é isso, assim, acho legal, assim, quando você cita pessoas individuais, mas o movimento indígena e a literatura indígena é muito coletiva, né? A gente tem mais de 60 escritores indígenas atuando, dos mais velhos aos mais novos. A gente tem, assim, uma força muito grande na política indígena, nas assembleias que acontecem desses territórios. E aí, falando especificamente em termos da literatura indígena, os levantamentos de cada povo mostram que cada vez mais essas festas literárias e essa literatura indígena incentiva o povo a publicar mais. No caso do povo Pataxó, a gente tem Sairi Pataxó, aí a gente tem Dona Coruja, a gente tem Lissa Pataxó, Canate Pataxó, que publicam também em outro território. E aí, cada vez mais, a gente tem visto os povos publicarem obras que vão aí traduzindo o que é a literatura pataxó, a literatura indígena pataxó, a literatura indígena macuxi, a literatura indígena krenak, a literatura indígena munduruku. E, né, o convite agora é para a gente poder ver a importância dos autores dentro desses espaços coletivos, desses territórios coletivos de povos. Né? Eu acho que esse é o nosso convite também do Caju de Leitores. Ótimo. Ei, Truduai, eu acho que tu vai me dar mais uma bronca, porque eu acho que eu vou incentivar um pouquinho mais agora a falar de nomes individuais, mas eu juro que não é uma. Eu entendi a importância da gente ver essa coletividade, mas aqui eu queria trazer só mais uma questão aqui para nosso papo, já agora focando sim na sua trajetória, que eu queria falar um pouquinho sobre o seu doutorado, que estudou justamente essa obra magnâmica de Davi Copenhague, escrito junto com o antropólogo francês, né, o Bruce Albert, que é A Queda do Céu. Esse foi o seu tema de doutorado, que pelo que eu entendi foi aprovado em primeiro lugar no processo seletivo aí da PUC do Rio Grande do Sul. Queria te ver um pouquinho sobre a escolha de ter esse livro específico da trajetória do Davi Copenhague e principalmente desse intercâmbio, de ter saído do estado considerado talvez mais ao norte do país, junto com o Amapá, né? Roraima e Amapá estão no extremo norte do país, na Amazônia brasileira, e indo para o estado mais ao sul do Brasil, que também tem muitos povos indígenas, Chavante, por exemplo, são tantos que habitam o Rio Grande do Sul e também com muita resistência, mas sem dúvida alguma existe um intercâmbio cultural que acontece sempre que a gente sai da Amazônia, que também é sua terra, e leva esse conhecimento particular para outras regiões. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa escolha, sobre esse resultado, sobre essa chegada no Rio Grande do Sul. Sim, eu saí de Porto Velho e fui para Porto Alegre, né? Eu tenho um poema que eu digo que de um porto a outro, de norte a sul. E aí eu vou encontrando os povos. Os povos tradicionais do Rio Grande do Sul é o povo Guarani, o povo Caingangue, o povo Charrua, e foram alguns assim povos que eu encontrei durante esse período. E eu queria estudar muito autobiografia indígena, porque a biografia, é um gênero muito forte da literatura indígena, que narra, por exemplo, percursos individuais de origens coletivas. Então, como os povos indígenas têm identidades coletivas, né? Eu sou macuxi, eu tenho minha individualidade, mas eu pertenço a um povo. Então, automaticamente, a minha identidade é coletiva. E todos os povos indígenas do Brasil, eles têm identidades coletivas. Então, são indivíduos, né, cujas sociedades primeiras são indígenas e brasileiras.
E aí eu queria muito estudar essa expressão da identidade indígena, do indígena no Brasil. E aí eu entendi que esse movimento era muito forte. E eu comecei a estudar a obra A Queda do Céu, porque eu acho que ela traduz de uma forma muito poderosa o que que é o ser um indígena contemporâneo. Então não existe isso do indígena, deixei a floresta lá e vou viver na cidade, né? Não, a identidade ela caminha, a fé continua, o modo de vida continua, né? A forma de se relacionar também. E aí eu queria muito estudar essa obra. Mas aí algo mudou muito radicalmente, assim, durante esse período, porque eu estudei a obra no meu doutorado, foi o meu tema também, mas eu conheci o Daniel Munduruku, o Cacauerá e a Eliane Pitiguara. E eu entendi que tinha um sistema de literatura indígena acontecendo no Brasil, mas que não era muito nomeado. Então, eu acho que a minha contribuição social com esse doutoramento foi mostrar que, sim, nós podíamos usar o termo literatura indígena sem medo. Isso eu estou falando lá, tipo, 2017, 2018, porque a literatura indígena era uma ferramenta apropriada, reapropriada politicamente pelos povos indígenas, para traduzir situações, assim, narrativas antigas, mas narrativas contemporâneas do que é ser indígena hoje. E esse movimento, né, de chamar, de nomear a literatura indígena, é muito mais do que uma armadilha, era uma força política. Então, eu comecei a estudar, e fazer um mapeamento dos escritores indígenas, das obras de autoria indígena. Então, o meu foco de estudo são obras de autoria indígena editoriais, né? Pensando exatamente quais são as características da literatura indígena publicada por autores indígenas. Então, acaba que a minha tese termina com a o eu-nós, a literatura indígena, né, contemporânea, e aí eu faço esse mapeamento da década de 90 até mais ou menos 2017. Foi um trabalho, assim, bastante volumoso, mas, porém, muito satisfatório, porque eu pude compartilhar com uma rede de pesquisa que existia, sim, obras e autores indígenas em volumes muito grandes, muito mais do que um ou dois ou três ou quatro. A gente tinha né, um sistema acontecendo com gente dizendo, sabe o que vocês chamam de mito? Nós chamamos de narrativas. Nós não chamamos de lendas nossas próprias crenças, nós chamamos de histórias ancestrais. Sabe o que vocês falam de descobrimento? Isso é invasão. Nós já estávamos ancestralmente nesse território. Sabe como vocês nomeiam o meu povo? Isso é um apelido. O nosso verdadeiro nome é esse. Então, eu fui aprendendo isso pela literatura indígena. Então, eu sinto que eu fui estudando de novo o Brasil, né? Sabe o que vocês chamam de folclore? São os nossos encantados. Então, faz parte da nossa espiritualidade, do nosso mundo, né? Do nosso mundo indígena, do nosso mundo cultural. E bom, é isso, assim, foi um período, assim, de muito estudo, de muita pesquisa, mas também um período muito prolífico, assim, porque eu escrevi muito artigo acadêmico e compartilhei com a minha rede de pesquisa, que, sim, gente, tem autorias, tem romance, tem poesia, tem contos, tem recontos, e a análise dessas obras, elas seguem um código que é um código indígena, mesmo escrito em língua portuguesa. E foi isso que eu consegui, tipo, traduzir e mostrar um pouco a partir da minha pesquisa. E foi super importante para mim como pessoa, né, essa formação toda e me aproximar desse movimento que já estava acontecendo. E, claro, né, nesse caminho aí eu conheci Davi Copenaua e muitos escritores, assim, dos quais eu tenho orgulho de manter contato e de continuar analisando. E acho que talvez uma das lições mais preciosas que eu aprendi, sendo uma acadêmica indígena, é que os autores estão vivos. Se vocês têm dúvida na hora da pesquisa, não pressuponha que eles estão mortos, porque o Brasil já nos vê como figuras do passado. Pergunte a eles. Faça uma análise perguntando deles, assim, se você tem alguma dúvida, se não ficou muito nítido, se você não compreendeu. Por isso que eu sugiro sempre, para uma análise de literatura indígena, os pesquisadores lerem artigos acadêmicos de autores indígenas, livros de metodologia de autores indígenas. Uma pesquisa, fundamentar sua pesquisa metodológica de base em autoria indígena, para depois fazer análise das obras. Tá ótimo.
Essa foi Trudruá Makushi, ela que é escritora, pesquisadora, doutora em teoria da literatura pela PUC do Rio Grande do Sul, e ela que é curadora, uma das realizadoras da 4ª edição do Festival Caju de Leitores, simplesmente o primeiro festival de literatura indígena do Brasil, que começou hoje, minha gente, vai até sexta-feira, dia 5, dia da Amazônia, dia da Mulher Indígena, tudo isso acontecendo na aldeia Xandó, que fica na terra indígena Barra Velha, em Porto Seguro, na Bahia. Olha só, tudo de graça. Quem quiser mais informações pode procurar no site cajuleitores.com.br ou também vai no Instagram do pessoal, @cajuleitores. Quem não estiver na região e não puder comparecer, vai ser muito legal também ver virtualmente tudo que está acontecendo. E eu te agradeço demais por esse convite, por toda essa explicação, por todo esse trabalho. Trudruá, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, viu? Obrigada, Brasil de Fato. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Valeu, Lucas, valeu, Trudruá Makushi, por essa conversa tão rica e empolgante, né? E a gente aproveita também para lembrar que você pode ler sobre essa matéria ou ainda ouvir novamente dando um pulo em brasildefato.com.br. Tem também a opção pelo streaming, e aí você pode procurar na sua plataforma preferida o Conversa Bem Viver. Olá, eu sou Camila Salmásio, diretora de podcasts do Brasil de Fato, e eu vim aqui hoje te apresentar o Radinho BDF, um podcast de jornalismo para crianças. Tem episódios sobre racismo, meio ambiente, questões que as crianças vivem nas escolas, entre outros temas da atualidade. Aqui no Brasil de Fato, a gente acredita que jornalismo é sim coisa de criança, dependendo da linguagem e da abordagem dos assuntos. E mais do que fornecer informações de qualidade para as crianças se forjarem enquanto cidadãos, a gente também quer ouvir as crianças. Então eu te convido a conhecer e a ouvir o Radinho BDF. É só procurar por Radinho BDF no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Eu espero você lá! E chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o nosso coração, porque vamos agora celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o bem viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares de pessoas espalhadas pelo nosso Brasilzão. E todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país. Olha, é muita conexão. Rádios que estão na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa frequência boa, vai aqui o nosso abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais por estar com a gente. E no embalo, a gente também tem a dizer, né, que o que está bom pode ficar ainda melhor. Se você faz parte de uma rádio e está a fim de chegar junto, a nossa porta está sempre aberta, viu? E o caminho é fácil. Você dá um pulo no nosso site brasildefato.com.br, depois clica em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certinho e você aqui com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E o papo agora é sobre uma cozinha solidária no Distrito Federal. Ela busca mitigar a insegurança alimentar de catadores e catadoras de uma cooperativa. E segundo pesquisa, mais de 80% dessa população vive em situação de insegurança alimentar. Os detalhes agora com Caína Castanha. A insegurança alimentar é uma realidade para milhares de famílias no Distrito Federal. Um levantamento da Central das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis do DF em torno mostrou que mais de 80% dos cooperados enfrentam algum nível de insegurança alimentar, muitos em situação grave. Segundo a pesquisa, quase metade dos catadores já deixou de fazer alguma refeição por falta de dinheiro. Também há impactos sobre crianças e adolescentes. Mais de 45% não têm uma alimentação saudável ou deixaram de comer por falta de recursos.
A fundadora do Banquetaço e do Instituto Comida para Todos, Simone Gomes, explica como o inquérito ajudou a mapear a insegurança alimentar dos catadores, resultando no apoio do governo federal. Mas a análise de dado básica, na verdade, foi isso que a gente conseguiu até mudar uma portaria dentro do MDS para que a gente conseguiu justificar para o MDS entregar cestas básicas para a Sentcop de acordo com o nível de insegurança alimentar que a gente aplicou o MEBIA lá, né? A partir dessa articulação, o Ministério do Desenvolvimento Social liberou a entrega emergencial de 200 cestas básicas por mês à cozinha da Sentcop, iniciativa que já está na terceira etapa de distribuição. Foi nesse contexto que surgiu a Cozinha Solidária Diogo Santana, inaugurada em dezembro de 2024, com capacidade para oferecer 500 refeições por dia. Mas por falta de recursos, a cozinha tem atendido apenas 150 pessoas. Lúcia Fernandes, do Nascimento, presidenta da Sentcop, relata as dificuldades. Eram feitas 420 refeições dia, né, para os catadores, que são dentro do complexo. Por falta de recurso, a proteína, né, que é muito cara, a gente não conseguiu as doações, que ainda foi na outra gestão. Aí a cozinha fechou, né, quando a gente reassumiu, a nova diretoria assumiu agora em março, a cozinha estava fechada, a gente reabriu. A situação também é um motivo de preocupação para a administradora da Sentcop, Rebeca Mello. Atualmente, a cozinha fornece 150 refeições. Em razão da não adesão das cooperativas, isso ocorre porque os custos com a mão de obra da equipe responsável pela cozinha precisam ser arcados separadamente. Então, as doações que a gente recebe referente a MDS, CONAB, entre outras instituições, são destinadas exclusivamente para a produção das refeições, né? Assim, não abrange todas as despesas do pessoal que na cozinha trabalha. Ela também destaca a capacidade total do espaço. Lembrando que a nossa cozinha, ela tem capacidade máxima até 500 pessoas em turnos diferentes. O total dos cooperados são 420 aqui dentro só da Sentcop, 2 turnos de manhã e à noite. Com isso, a gente tem a capacidade dos 420 mais alguns visitantes. Além das cestas do MDS, a cozinha conta com um programa de aquisição de alimentos da CONAB e recentemente conquistou uma doação de 500 quilos de proteína por mês durante um ano, que vai ajudar no abastecimento a partir de setembro. Uma das idealizadoras, Simone Gomes, reforça que o problema de financiamento das cozinhas solidárias é nacional. A política pública hoje, ela não atende tudo que uma cozinha solidária precisa. O valor de R$ 2,80 de repasse, mais o programa de aquisição de alimentos, não garante uma alimentação integral. E as cozinhas todas solidárias que a gente conhece têm vivido uma escassez e têm captado recursos de outras formas, por doações, por PIX, sem contar que a proteína é a parte mais cara desse prato de comida servido nas cozinhas solidárias. E também tem o trabalho das mulheres, né? Muitas vezes essas mulheres também sofrem de algum grau de insegurança alimentar. Para garantir a continuidade, a Sentcop iniciou uma campanha de arrecadação. As doações podem ser feitas pelo Pix 61 99 832 3933. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Caína Castanha. Obrigado, Caína, e por aqui a gente reforça a importância da luta constante contra a fome e, nesse sentido, da necessidade de apoio às cozinhas solidárias. Opa, e aí, bora falar dele agora? Sim, é ele mesmo. É o meu, é o seu, é o nosso recadinho do coração aqui no Bem Viver. É que a gente compartilha agora um bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Na periferia nunca se leu tanto como se lê hoje. Essa reflexão é do escritor e poeta Sérgio Vaz, fundador do Sarau da Cooperifa,
Ao BDF Entrevista da Rádio Brasil de Fato, ele explica que essa percepção vem da sua própria vivência nos saraus e coletivos culturais que se multiplicaram pelo país. Autor de 10 livros e projetos como Poesia contra a Violência, que leva a poesia às escolas públicas da periferia, Sérgio Vaz lançou uma publicação recentemente, no caso o conto Coração de Criança Não Morre, em que reflete sobre sua trajetória pessoal e coletiva. Aos 60 anos, ele diz ter buscado reencontrar sua criança interior. A conversa foi com Lucas Salum e a gente confere um trechinho agora mesmo. Quando eu completei 60 anos, eu senti necessidade de encontrar a criança que eu fui para bater um papo. Eu acho que a criança da gente nunca morre. Às vezes ela está triste, às vezes ela está feliz, mas ela está lá. Eu acho que a criança que eu fui precisava de bater esse papo. Então, para comemorar a minha entrada na terceira idade, eu fui reencontrar a minha primeira idade. E acho que foi um momento de reflexão. Eu quis fazer um conto baseado em fatos reais e surreais. Não é só a minha vida, mas acho que é a vida de muita gente do lugar onde eu fui criado. Então eu queria criar um conto, consegui, que é uma coisa muito difícil, não é a minha área, e fiquei muito feliz com o resultado. Que é como se realmente eu despedisse da criança triste que eu fui para encontrar um outro tipo de criança que abraçasse o adulto que sou hoje. Pois é, Sérgio, durante o conto, né, tu vai falando com essa criança interior e sempre numa perspectiva de dar esperança para ela, né, de mostrar que apesar da dureza dos dias atuais que ela estava vivendo, era preciso acreditar, era preciso... Tem até uma citação, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu queria que tu comentasse um pouquinho, que é aqui, ó, no trecho, na página 48. A felicidade tem amnésia, é preciso lembrar que você existe. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque me parece, claro, sem romantizar, assim, tem que ser feliz a todo custo, a felicidade está aí, não esse discurso de coach, mas me parece uma provocação da gente também conseguir olhar para a vida com perspectiva e de se valorizar, né? De colocar as pessoas como autoras da própria história e de encarar a vida também com a perspectiva que a gente deseja ter. É mais ou menos por aí? Bom, às vezes eu penso que da onde eu vim é muito difícil ser feliz. Então ser feliz também é um ato revolucionário. Então você tem que criar momentos em que você possa ser feliz. Por exemplo, quando você vai num samba, era um domingo, às 10 horas da noite, na hora de fechar, as pessoas estão sorrindo, cantando, mas sabe que no outro dia a vida recomeça. Então acho que é preciso dessa dose diária de felicidade para suportar as durezas do cotidiano. Então eu quero sempre lembrar as pessoas que é possível ser feliz também. E que a vida, ela é difícil, mas é preciso enfrentá-la um pouco com um sorriso. Um sorriso no rosto e os punhos cerrados que a luta não para. Né? E também é uma estratégia para confundir os inimigos. Né? Então sorrir também faz parte. Então é uma provocação que eu faço para as pessoas do lugar da onde eu venho, da onde eu vivo, que é preciso sorrir também diante das agruras da vida. Que é preciso encará-la com um sorriso, com uma certa ironia. Então o meu conto é mais ou menos isso, de tentar dar esperança para a criança que eu fui e para as crianças que estão lá, que vivem na periferia. E para os adultos também, que esqueceram esse seu lado infantil. Né? Então acho que é isso, mais ou menos isso. Quero falar um pouquinho mais sobre esses adultos que esqueceram o seu lado infantil, mas antes queria voltar um pouquinho nisso que tu estava falando sobre, primeiro dessa citação do samba, né? Como o samba é precioso, né? Como ele consegue ao mesmo tempo trazer todas essas raízes e ao mesmo tempo aflorar a esperança no sentido de não esquecer de todo esse passado, mas ao mesmo tempo dessa perspectiva. Mas o que eu queria te ouvir mais é quando que te deu esse estado, essa percepção de que é preciso enfrentar a vida também com essa esperança, com essa alegria, inclusive para enganar os inimigos. Foi aos 60 anos que tive essa ilusão? Não, eu sempre trabalhei nessa perspectiva, porque como que eu posso seduzir as pessoas do meu bairro a gostarem de literatura se elas não sentirem o brilho nos meus olhos, se não sentirem essa vocação, se não olharem para mim e falarem, vale a pena porque eu estou vendo ele feliz ali, fazendo aquilo que ele gosta. Como que eu vou falar de literatura com alguém que nunca leu, se ela não sentir que eu gosto também, que eu sinto prazer na leitura? Então, acho que é sempre isso. Eu falei, então, primeiro eu preciso me contaminar, para depois contaminar as outras pessoas. A poeta Teresa Pina, do Piauí, fala, quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Então, nessa perspectiva, eu sempre andei com a vela acesa, para que as pessoas no meio da escuridão me enxergassem, mas que pudessem acender sua própria vela, para que as outras pessoas também pudessem enxergá-la. Então eu sempre trabalhei nessa perspectiva. Que lindo.
E agora voltando sobre essa provocação que tu trouxe ali, né, sobre as crianças, os adultos olharem, escutarem essa criança interior. Te parece que a gente, nesse mundo cada vez mais tecnológico, a gente estava até falando sobre essa invasão da inteligência artificial que dá uma impressão que nos vai colocar como pessoas inúteis. Esse movimento acelerado dessa revolução tecnológica, tu acha que tem ainda mais nos afastado dessa nossa criança interior, desse nosso passado recente? Eu acho que hoje não tem nem mais criança, né? Eu acho que as pessoas estão ficando adultas muito cedo e as pessoas mais velhas estão rejuvenescendo. Eu acho que essa coisa, se perdemos um pouco nessa coisa de tempo e espaço. Então uma criança hoje ela tem acesso a telas, a programas, a um monte de coisas que a gente não tinha acesso. E que adultiza, não sei se a palavra é essa, que deixa a pessoa adulta muito cedo. E não é responsabilidade de trabalho. É responsabilidade de ideias. As pessoas pulam etapas. Ideias que eles têm hoje com 10 anos que a gente tinha com 15. Então parece que reduziu um pouco essa idade de ser criança. Ninguém quer mais ser criança. Então eu acho que se perde um pouco nisso. Não existe mais aquelas brincadeiras. O brinquedo. Brincar hoje é tigrinho, é apostando. Você usa a tecnologia já pensando em ganhar dinheiro produzindo um conteúdo, e a maioria desses conteúdos são rasos, são simplesmente para pais e mães colocando suas crianças hoje para ganhar dinheiro. Tá aí, agora há pouco a gente está acompanhando um pouco isso. Então assim, o jovem perdeu um pouco, a infância perdeu o glamour. E a minha época a gente não tinha infância porque trabalhava, tinha que trabalhar, tinha que ajudar no sustento da casa. E hoje ela perde porque ela está querendo ser adulta mais cedo para usufruir o que o mundo adulto oferece. Então eu acho que a gente se perdeu a gente perdeu essa conexão. A gente não sabe mais quem é adulto e quem é criança. E para isso todo mundo se tornou uma criança também, porque as pessoas levam pela mão mais fácil. Porque se a gente não pensa, alguém tem que pensar por nós. Enquanto a gente brinca de sonhar, tem alguém tomando conta da realidade. Então eu vejo isso. Tecnicamente viria, né, para sanar uma questão que estava trazendo isso, né, de como antigamente você passou por isso, quantas outras pessoas passaram por isso, de ainda jovens com menos de 10 anos já começando a trabalhar. Então já existia essa perca da infância, já era de certa forma naturalizada. Mas aí daí chega a internet, as redes sociais, a tecnologia, talvez como uma forma de trazer uma possibilidade de ter um entretenimento que seja construtivo, mas no final das contas passa por esse mesmo processo de deixar de lado um processo construtivo que precisa ser detalhado, e a gente ignora talvez a ferramenta que mais estava aí disponível todo esse tempo, que são os livros, a literatura, né? A gente fala muito da literatura para adultos, para pessoas jovens, e às vezes esquece o valor de educar uma criança, de introduzir a alfabetização por meio da literatura também, né? Parece que não teve espaço para os livros chegarem como essa solução, os celulares invadiram como a forma única de realmente iniciar uma educação para as crianças. Esse boom que a poesia vive hoje no Brasil se deve, primeiro, à cultura hip hop, que trouxe para nós uma realidade periférica que muitas pessoas da periferia não conheciam, né? Depois vieram os saraus. Os saraus se espalharam pelo Brasil, ocupando botecos, praças, viadutos, escolas. Agora nós temos os slams, nós temos as batalhas de rima. Ou seja, ainda é a palavra. Então, o jovem da periferia, por incrível que pareça, tem outra perspectiva. Ele tem mais espaço para praticar literatura. A Cooperifa, por exemplo, chegou a lançar uma média de 100 livros por ano. Não como editora, mas contribuindo com espaço para que as pessoas lançassem. Né? Toda semana tinha lançamento de livro. Então as pessoas estavam lançando livros, estavam ouvindo poesia. Então a revolução se deu pela oralidade. Por incrível que pareça, eu faço a gentileza de recitar, a comunidade fazia a gentileza de ouvir, e nessa troca de gentileza entrou a literatura. Então na periferia hoje, eu acho que nunca se leu tanto como se lê hoje. Olha o paradoxo em que nós vivemos num país hoje que pouco lê. Para mim, quem mais lê hoje é a periferia. Ou lê mais do que lia, né? Lançando livros. Então eu acho que a literatura, além de tudo, além do prazer,
tem esse poder da pessoa fazer a conexão, fazer sinapse sobre aquilo que ela vê no cotidiano, aquilo que ela enxerga politicamente, culturalmente. Então quem não lê, às vezes é mais difícil fazer essa sinapse, esse controle da vida dele. Então deixa a vida na mão das outras pessoas. As pessoas são educadas por memes. Uma pessoa vê o meme e acha que sabe tudo sobre Dostoiévski, sabe tudo sobre Solano Trindade, sabe tudo sobre Conceição Evaristo. E é muito mais profundo. Então o prazer da leitura faz você ir a fundo e não mergulhar no raso. Então eu sou um defensor do livro e eu sou um defensor da leitura. Lembrando aqui que você pode ler e ouvir mais dessa edição do BDF Entrevista, tá? Vai lá em brasildefato.com.br ou então dá um pulo no YouTube do BDF. Recentemente nos despedimos de um dos grandes nomes da literatura no país, Luiz Fernando Veríssimo. Entre tantos textos memoráveis escritos por ele, um se destaca por abordar o sonho da reforma agrária. É o caso de Provocações, poema eternizado na interpretação de Antônio Abujamra. No final de semana, logo após a notícia de falecimento de Luiz Fernando Veríssimo, lideranças do MST prestaram homenagem. O texto foi compartilhado entre militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E seguindo esse eco das palavras, a gente puxa agora pela interpretação do poema Provocações, de Luiz Fernando Veríssimo. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. A outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos. Por doença, falta de atendimento, não gostou nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram provocando por toda a vida dele. Não pôde ir à escola, porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, ele gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, tudo era provocação. Provocação de tudo que era lado. Ele resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco, que estava onde não podia estar, ir para um barraco pior. Ficou firme, queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Ele queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos subnutridos. Os que morriam eram substituídos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila, e a ajuda não ajudava. Estavam provocando, eram provocações. Gostava da roça, o negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça, ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, ele concluiu que era uma provocação, mais uma. Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida, se animou, se mobilizou, pegou a enxada, foi brigar pelo que pudesse conseguir, estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu dizer que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou na 10ª provocação. Reagiu e ouviu espantado as pessoas dizerem, horrorizadas com ele: olha, violência não! É isso, o nosso Bem Viver de hoje vai se despedindo. Lembrando que durante toda a semana você pode nos acompanhar e de diferentes formas. Bora lá saber quais são? Uma delas é na frequência 98.9 FM da nossa Rádio Brasil de Fato na Grande São Paulo. Mas o nosso programa vai além com a nossa transmissão online. Você pode se conectar pelo app da Rádio BDF ou dar um pulo em brasildefato.com.br. Também entramos no Dial em outros locais do país e em outros horários. É que temos a alegria e satisfação de contar com a rede incrível com centenas de rádios em vários locais do país. Por isso o nosso eco vai ainda mais longe em muitos pedacinhos do nosso Brasilzão.
A lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui a gente aproveita para reforçar o agradecimento a esses veículos por estarem com a gente. E a gente traz também a nossa ficha técnica. Eu, Daniel Lamir, estive no roteiro e apresentação. A edição e produção foi feita por Lucas Salum e por mim, Daniel Lamir. Na técnica contamos com o trio André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. A supervisão da Rádio Brasil de Fato é de Lucas Salum. A coordenação de jornalismo é de Monize Ravena e Lucas Stanislau. A direção executiva é de Nina Fidelis. E ainda temos a participação valiosíssima de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente te agradece mais uma vez pela parceria e te deseja uma ótima terça-feira. Um abração a todos e todas. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.